Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos finalizar o segundo livro de Samuel, tá bom? Nós vamos ler hoje do capítulo 21 até o capítulo 24 de Samuel, ok? Então já pegue aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do dia de hoje. Capítulo 21. No tempo de Davi, houve fome durante 3 anos seguidos. E Davi consultou a Javé. E Javé respondeu: Saul e sua família ainda estão manchados de sangue por terem matado os Gabaonitas. É interessante aqui que os filhos de Israel ali estavam passando, né, por um tempo de fome, e no momento de dificuldade o que Davi faz, que nos ensina aí bastante, é procurar a Deus. Então a gente viu aqui que ele consultou a Deus para saber o que ele ia fazer. O rei convocou os Gabaonitas e lhes contou isso. Esses Gabaonitas não pertenciam propriamente a Israel. Eram apenas um resto dos amorreus, com quem os israelitas haviam feito um pacto. Saul, em seu zelo por Israel e por Judá, tinha procurado exterminá-los. Davi disse aos Gabaonitas: Que posso fazer por vocês e como posso indenizá-los para que vocês abençoem a herança de Javé? Os Gabaonitas responderam: De Saul e de sua família não queremos nem prata nem ouro. Também não queremos que ninguém morra em Israel. Davi disse a eles: Farei o que vocês me pedirem. Então eles disseram: Aquele homem nos quis exterminar e pretendeu nos destruir e expulsar do território de Israel. Entreguem a nós 7 de seus filhos, e nós quebraremos seus ossos diante de Javé, em Gabaon, na montanha de Javé. Davi respondeu: Eu os entregarei a vocês. O rei poupou a vida de Meribaal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do pacto sagrado que unia Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei pegou Armone e Meribaal, os 2 filhos que Resfa, filha de Aias, tinha dado a Saul. Pegou também os 5 filhos que Merobe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzelai de Meola, e os entregou aos Gabaonitas. Estes quebraram os ossos deles na montanha, na presença de Javé. Os 7 morreram juntos. Foram executados durante a colheita, ao começar a colheita da cevada. Resfa, filha de Aias, pegou um pano de saco e o estendeu sobre a rocha. E desde que começou a colheita da cevada, até o dia em que a chuva caiu sobre eles, ela ficou aí, dia e noite, espantando as aves e as feras. E contaram a Davi o que Resfa, filha de Aias, concubina de Saul, tinha feito. Então Davi foi pedir os ossos de Saul e de seu filho Jonatas aos cidadãos de Jabes de Galaade, que os tinham levado da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam enforcado, quando venceram Saul em Gilboé. Davi tirou daí os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e os juntou aos ossos daqueles que tinham sido executados. Então pegaram os ossos de Saul, do seu filho Jonatas e dos que tinham sido executados, e os sepultaram na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Fizeram tudo o que o rei tinha ordenado, e por isso Deus se compadeceu do país. Houve ainda uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus soldados, travou o combate contra os filisteus, e Davi ficou exausto. Havia um grande guerreiro, um dos descendentes de Rafa, que usava uma lança de bronze de 3 quilos e uma espada nova, dizendo que ia matar Davi. No entanto, Abissai, filho de Sárvia, socorreu Davi, atingiu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe suplicaram: Nunca mais saia conosco para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Depois, a guerra contra os filisteus recomeçou em Gobe. Foi aí que Sobocai de Uza matou Saf, descendente de Rafa. Ainda em Gobe, em outra guerra contra os filisteus, Elcanã, filho de Jair de Belém, matou Golias de Gate, que usava uma lança comprida
como cilindro de tear. Houve depois outra batalha em Gate. Aí havia um homem altíssimo, com 6 dedos em cada mão e em cada pé. 24 dedos no total. Ele também era descendente de Rafa. Ele desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o matou. Os 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e morreram pelas mãos de Davi e seus soldados. Vamos entrar aqui agora no capítulo 22. E esse capítulo 22 eu gostei bastante dele, porque aqui Davi vai estar fazendo uma oração. Na verdade não é bem uma oração, é um cântico. Ele vai estar ali cantando, é uma celebração para agradecer a proteção que Deus deu para ele contra todos os seus inimigos. Então é bem interessante, vale a pena a gente prestar bastante atenção nesse capítulo 22, porque tem alguns versículos aqui maravilhosos que dá para levar para a gente, para a nossa vida. Presta atenção. Davi dedicou a Javé este cântico, quando Javé o libertou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: Javé é minha rocha e minha fortaleza, o meu libertador. Ele é o meu Deus, nele, meu rochedo, eu me abrigo, meu escudo e minha força salvadora, minha torre forte, meu refúgio, meu Salvador que me salva da violência. Seja louvado, eu invoquei a Javé e fui salvo dos meus inimigos. Então aqui, todas as vezes que nós adoramos o nome do Senhor, do nosso Deus Salvador, a gente sabe que é Ele quem nos afasta dos inimigos. É Ele quem nos dá a vitória. As ondas da morte me envolviam. As torres de Belial me aterravam. Os laços do Sheol me cercavam. As ciladas da morte me atingiam. Na minha angústia invoquei a Javé. Ó meu Deus, lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu a minha voz e meu grito chegou aos seus ouvidos. Então, se você está angustiado, se você está na tristeza, se você está na depressão, procure Deus. A gente pode ter certeza absoluta de que Ele é o médico dos médicos e Ele pode te dar a cura de todas as suas dores, de todas as suas angústias, de todas as suas doenças. Confie no Senhor. A terra balançou e tremeu, as bases do céu se abalaram. Por causa do seu furor, estremeceram. De suas narinas subiu fumaça, e de sua boca um fogo devorador. Dela brotavam brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Envolveu-se de trevas como tenda, de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente, um clarão inflamava granizo e brasas de fogo. Javé trovejou no céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Atirou suas flechas e dispersou-os, e os expulsou, lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar, as bases do mundo se descobriram, por causa da ameaça de Javé, pelo vento soprando de suas narinas. Lá do alto ele manda tomar-me, tirando-me das águas torrenciais, e me livra de um inimigo poderoso, dos adversários mais fortes do que eu. Olha para você ver, Deus lá do céu, ele manda sua mão poderosa e nos livra e nos afasta de todos os inimigos e nos tira do mar agitado. Atacaram-me no dia da minha derrota, mas Javé foi um apoio para mim. Fez-me sair para um lugar espaçoso, libertou-me, porque ele me ama. Javé me trata segundo a minha justiça e me retribui conforme a pureza de minhas mãos. Pois eu observei os caminhos de Javé e não fui infiel ao meu Deus. Seus julgamentos estão todos à minha frente, jamais apartei de mim seus decretos. Sou íntegro para com ele e me afasto da injustiça. Javé me retribui segundo a minha justiça e a pureza de minhas mãos que ele vê com os seus olhos. Com o fiel, tu és fiel. Com o íntegro,
Tu és íntegro, puro com quem é puro, mas com o perverso te mostras astuto. Então aqui a gente sabe que nosso Deus é um Deus justo. Ele é fiel com quem é fiel, ele é justo com quem é justo, ele é íntegro com quem é íntegro, e ele é puro com quem é puro. Então quem trata o Senhor com verdadeiro amor, com verdadeiro louvor, ele também nos trata da mesma forma. Pois tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos altivos. Javé, tu és a minha lâmpada, meu Deus, ilumina minha treva. Sim, contigo eu forço o muro, com meu Deus eu salto a muralha. Deus é perfeito em seu caminho. A palavra de Javé é provada. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Pois, além de Javé, quem é Deus? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele iguala meus pés aos pés das corças e me sustenta em pé nas alturas. Ele instrui minhas mãos para a guerra e meu braço para esticar o arco de bronze. Tu me dás teu escudo salvador e me atendes sem cessar. Alargas os meus passos e meus tornozelos não se torcem. Persigo meus inimigos e os alcanço, e não volto atrás sem os ter destruído. Eu os massacro e não podem levantar-se. Eles caem debaixo de meus pés. Tu me cinges de força para a guerra e curvas sob meus pés meus agressores. Tu me entregas a nuca de meus inimigos e eu extermino os que me odeiam. Eles gritam e não há quem os salve. Gritam a Javé, mas ele não responde. Eu os piso como a poeira das praças. Eu os amasso como os barros da rua. Tu me livras dos processos do povo e me colocas como chefe das nações. Um povo que eu não conheci me serve. Os filhos dos estrangeiros submetem-se a mim. Dão-me ouvidos e me obedecem. Os filhos dos estrangeiros se enfraquecem e saem tremendo de suas fortalezas. Viva Javé! Bendito seja o meu rochedo. Seja exaltado o meu Deus Salvador, o Deus que me concede as vinganças e submete os povos a mim. Livrando-me de meus inimigos, tu me exaltas sobre os meus agressores e me libertas do homem violento. Por isso, eu te louvo entre as nações, ó Javé, e canto em honra do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor, por Davi e sua descendência para sempre. Olha que cântico maravilhoso, cara. Esse versículo 22 aqui que a gente leu, ele é simplesmente fantástico. Primeiro que nos mostra aí que Deus é aquele que nos guia, é aquele que está na nossa frente contra todos os nossos inimigos, contra todas as nossas dificuldades, e é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos ajuda a passar por todas as dificuldades da nossa vida, e é Ele que é digno de todo louvor, aquele que nos dá a vitória. E aqui nos mostra que Davi está agradecendo, está fazendo esse cântico aqui em honra para agradecer a Deus sobre a vitória contra todos os inimigos que por muitas vezes tentaram até mesmo matar Davi. Então a gente vê aqui que Davi é muito grato por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé. Oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor de salmos de Israel. O Espírito de Javé fala por mim. Sua palavra está na minha língua. Olha que maravilha. O Espírito Santo está sobre cada um de nós que aceita Ele como seu Salvador, que aceita Ele como o único Deus vivo em nossa vida. E quando a gente aceita verdadeiramente o Senhor como Deus, o Espírito Santo habita em cada um de nós. E a sua palavra está na nossa ponta da língua. Então é maravilhoso se ver o nome de Deus. O Deus de Jacó me falou, a rocha de Israel me disse, quem governa os homens com justiça e governa conforme o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, manhã sem nuvens, depois da chuva, que faz brilhar a grama da terra. Então a gente vê aqui que aqueles governantes
que governam segundo a vontade de Deus, é como se fosse uma manhã com o nascer do sol, ou seja, uma coisa maravilhosa. Minha casa está firme junto a Deus, pois sua aliança comigo é para sempre, em tudo ordenada e bem segura. Ele fará prosperar meus desejos de salvação. Então a gente vê aqui que se a nossa família está adorando verdadeiramente o nome do nosso Deus, nós vamos prosperar bastante e, obviamente, se fizermos por onde, se seguirmos o caminho de Deus e nos afastarmos do pecado, amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos alcançar a salvação. Esse é o meu maior objetivo. Os maus, porém, serão como espinheiros, não se jogam fora e ninguém recolhe. Ninguém se aproxima deles, a não ser como o ferro e a madeira da lança, e com fogo para os queimar. Agora já no versículo 8, a gente vai falar aqui, nessa segunda parte aqui do capítulo 23, sobre alguns soldados de Davi, tá bom? Então só para ficar claro a leitura aí, nós vamos falar dos soldados de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi. Valentes, mesma coisa que soldado, tá? Isbaal, o Aquemonita, chefe dos 3, que manejou a lança, matando 800 de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, Calma aí que a palavra é difícil. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 valentes. Ele estava com Davi em Afis-Dome, quando os filisteus aí se reuniram para o combate, e os israelitas recuaram. Eleazar, porém, ficou firme e combateu os filisteus até sua mão adormecer e ficar grudada na espada. Nesse dia, Javé realizou uma grande vitória, e o exército voltou depois de Eleazar, mas só para recolher os despojos. Depois de Eleazar, houve Sama, filho de Ela, o Ararita. Os filisteus se haviam reunido em Queixada, onde havia um campo de lentilhas. O exército tinha fugido dos filisteus, mas Sama se colocou no meio do campo e o defendeu, vencendo os filisteus. Javé realizou então uma grande vitória. 3 dos 30 foram a Davi, no começo da colheita, na gruta de Odolã, quando um destacamento dos filisteus tinha acampado no Vale dos Rafaíns. Nessa ocasião, Davi estava no refúgio e a guarnição dos filisteus acampava em Belém. Davi teve sede e exclamou: "Quem me dera beber água do poço lá da porta de Belém?" Os 3 valentes abriram passagem pelo acampamento filisteu, tiraram água do poço da porta de Belém e a levaram a Davi. Mas Davi não quis beber a água e a ofereceu em libação a Javé. Ele disse: "Javé, me livre de fazer isso. É o sangue dos homens que foram lá arriscando a vida." Por isso não quis beber. Foi isso que fizeram os 3 valentes. Abissai, irmão de Joabe e filho de Sárvia, era o chefe dos 30. Manejando sua lança, ele matou 300 e ficou famoso entre os 30. Ele ficou sendo o mais famoso dos 30 e se tornou chefe deles, mas não fez parte do grupo dos 3. Banaías, filho de Joiada, natural de Cabseel, era um homem aguerrido, pródigo em façanhas. Matou os 2 moabitas, filhos de Ariel. Ele desceu e no dia da neve matou o leão no poço. Ele matou também um egípcio muito alto, que trazia na mão uma lança. Banaías o enfrentou com um pedaço de pau, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Com essa façanha, Banaías, filho de Joiada, ficou famoso entre os 30 valentes. Ele foi mais famoso do que os 30, mas não fazia parte do grupo dos 3. Davi o colocou à frente de sua guarda pessoal. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Também faziam parte do grupo Elcanã, filho de Dodô, de Belém, Sama de Arode, Elica de Arode, Elis de Bet-Falet, Ira, filho de Assés, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sobocai de Uza,
Selmon de Au, Maarai de Netofa, tem que ter a dicção muito boa para falar esses nomes porque é bem complicado. Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, de Benjamim, Banaías, de Faratom, Edai, das torrentes de Gaás, Abibaal, de Bet-Arabá, Asmote, de Baurim, Eliaba, de Salbom, Jazem, de Ginzo, Jonatas, filho de Sama, de Arar, Ayã, filho de Sarar, de Arar, Elifalete, filho de Asbai, de Bet-Maaca, Eliã, filho de Aquitofel, de Gilo, Essai, de Carmel, Farai, de Arabe, e Gaal, filho de Natã, de Soba, Bani, o Gadita, Seleque, o Amonita, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jéter, Garebe, de Jéter, Urias, o Eteu, no total 37. Então, a gente viu aqui os soldados que pertenciam ali a Davi. Fechou? Vamos aqui agora para o capítulo 24. Esse capítulo 24, ele é um pouquinho extenso e eu vou deixar para falar dele no final, tá bom? A ira de Javé se inflamou contra os israelitas e instigou Davi contra eles. Vá e faça o recenseamento de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos oficiais do seu exército: percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faça o recenseamento do povo, para que eu saiba quantos são. Joabe respondeu ao rei: que Javé, seu Deus, multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, e que o Senhor, meu rei, veja com os próprios olhos. Mas por que o Senhor, meu rei, quer que isso seja feito? A ordem do rei, porém, se impôs a Joabe e aos oficiais do exército. Então, eles saíram da presença do rei para ir recensear o povo de Israel. Atravessaram o Jordão e começaram em Aroer, e na cidade que fica dentro do vale, e entre os gaditas, perto de Jazer. Em seguida, foram para Galaade, para o território dos heteus, em Cádiz. Depois, foram para Dan e se dirigiram para Sidônia. Seguiram para a fortaleza de Tiro e para todas as cidades dos heveus e cananeus. Daí, foram para o deserto de Judá até Bersabeia. Percorreram assim todo o país e depois de 9 meses e 20 dias voltaram para Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Em Israel havia 800.000 homens aptos para a guerra, que podiam usar a espada. Em Judá havia 500.000 homens. No entanto, Davi ficou preocupado por ter recenseado o povo e disse a Javé: cometi um grande pecado. Javé, perdoa essa maldade do teu servo, pois cometi uma grande loucura. Quando Davi se levantou de manhã, Javé havia transmitido esta mensagem ao profeta Gade, vidente de Davi: vá e fale a Davi. Assim diz Javé: proponho a vocês 3 coisas. Escolha uma e eu a executarei. Gade foi até o rei e o informou: você prefere 3 anos de fome no seu país, fugir 3 meses de seu inimigo que o perseguirá, ou 3 dias de peste para o seu país? Pense e decida o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou numa grande angústia. Em todo caso, acho melhor cair nas mãos de Javé, pois a misericórdia dele é grande do que cair na mão dos homens. Então Javé enviou a peste sobre Israel desde essa manhã até o dia marcado. De Dan até Bersabeia morreram 70.000 homens do povo. O anjo já estava com a mão estendida sobre Jerusalém para destruí-la, quando Javé se arrependeu desse mal e disse ao anjo que estava exterminando o povo: chega, agora retire a mão. O anjo de Javé estava junto à ira de Areúna, o Jebuseu. Vendo que o anjo que exterminava o povo, Davi disse a Javé:
Fui eu que pequei. Eu sou o culpado. Que fizeram estas ovelhas? Que a tua mão caia sobre mim e sobre minha família. Nesse dia, Gade foi dizer a Davi: vá construir um altar para Javé na ira de Areúna, o Jebuseu. Então Davi foi, obedecendo a ordem que Javé lhe tinha comunicado através de Gade. Areúna viu o rei e seus oficiais se aproximando. Saiu e se prostrou diante do rei com o rosto por terra. E perguntou: por que o senhor, meu rei, veio até aqui? Davi respondeu: para comprar a sua eira, a fim de construir um altar para Javé. Desse modo, o povo ficará livre da peste. Então Areúna disse ao rei: que o senhor, meu rei, fique com a ira e ofereça em sacrifício o que achar melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, a grade e a canga dos bois para servir de lenha. O servo do Senhor, meu rei, entregará tudo para o rei. E acrescentou: que Javé, seu Deus, aceite o sacrifício que o Senhor vai oferecer. O rei respondeu a Areúna: de jeito nenhum. Quero comprar a ira a troco de dinheiro. Não vou oferecer a Javé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e os bois por meio quilo de prata. Construiu aí um altar para Javé e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então Javé se compadeceu do país e a peste deixou Israel. Eu tirei a nota aqui, que está na própria Bíblia, sobre a explicação dessa passagem, que diz o seguinte: o recenseamento demonstrava ambição. De um lado, permitiu o cadastramento da população que contribuía com os tributos, só que no caso era uma exploração econômica. Por outro lado, o levantamento dos homens aptos para a guerra, que era uma dominação política. As duas coisas não são criticáveis em si, só se tornam más quando a autoridade as absolutiza e nelas coloca sua total confiança. A ira comprada por Davi é o local onde Salomão mais tarde vai construir o templo. A intenção do autor é mostrar Davi como fundador do culto em Jerusalém. Então a gente aqui vai vendo que vai formando a história ali. Davi compra a eira ali para que possa construir o templo. Mas a gente percebe aqui que Salomão vai depois aparecer na história. Salomão, para quem não sabe, também é filho de Davi. E a gente vai vendo aí que de pouco em pouco os reis vão passando de geração em geração. E mais interessante, né, é que o rei de todos os reis está no Novo Testamento, está nos Evangelhos. Cara, para mim, os Evangelhos é a melhor parte da Bíblia. Mas ainda falta muito tempo, falta muita leitura ainda para você ver. Nós estamos aqui, essa aqui é o início da Bíblia. Nós lemos isso aqui e falta isso aqui, ó. O Evangelho, cara, ó, para chegar no Evangelho a gente tem que passar por isso e tudo aqui ainda, ó. Quer ver? Olha para você ver. Mas nós estamos firmes e fortes e se Deus quiser, nós vamos chegar lá, tá bom? Um beijo, Deus abençoe você. Até mais.